Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nossa meditação hoje no livro do profeta Isaías e hoje nós pretendemos meditar sobre os capítulos 13 e 14, partindo agora para uma nova fase aí do livro do profeta Isaías, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vimos em sua grande parte as profecias sendo direcionadas a Judá, as duas tribos, né, que compunham o reino do sul. Nós vimos alguma coisa sobre Israel, sobre a Síria, sobre a Assíria, mas em sua grande parte até aqui as profecias foram direcionadas a Judá. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 13, onde as profecias passam para as outras nações em sua grande parte, nações que eram inimigas a Judá e que perseguiram, na verdade nações que Deus até usou para que a nação de Judá fosse disciplinada. Mais uma vez eu ressalto aqui a minha alegria de estar com vocês, fazendo com que a palavra de Deus permeie no nosso coração. É muito bom isso, né? Eu tenho sido engrandecido, eu tenho sido edificado nesse estudo, porque cada capítulo, cada leitura que a gente faz é um conceito novo que a gente aprende. Então, o nosso desejo é que vocês estejam gostando também, e principalmente sintam-se incentivados a estudar, indiferente desse momento aqui, pegar outros momentos e também poder se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender o que ela tem a nos enriquecer aí, e para que essas palavras também possam gerar fruto no nosso coração, né? Mas antes de começar, nós vamos então fazer a nossa oração e aí nós entramos então no capítulo 13. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permite mais uma vez estarmos unidos, reunidos para estudar a sua palavra, para conhecer mais do Senhor, para poder sermos cada vez mais conformados por seu Santo Espírito na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque isso são dons, são bênçãos, são habilidades, são desejos que o Senhor coloca no nosso coração para que a gente possa caminhar no caminho de santidade que o Senhor nos tem proposto. Muito obrigado. Obrigado pela proteção, pelo carinho, pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Obrigado pela salvação por meio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela habitação do seu Santo Espírito, e que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos agora humildemente a orientação do seu Santo Espírito, para que possamos ter, por meio dela, os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, os nossos olhos abertos para entender o que o Senhor tem a nos falar. E que essa palavra traga ao nosso coração transformação, de modo que nós possamos sair daqui melhores do que entramos e principalmente mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, nos dirija por estes caminhos e nós entregamos esse momento nas tuas mãos. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, gente, só para a gente lembrar rapidamente o que a gente tem entendido aí do propósito do livro do profeta Isaías, né? O livro do profeta Isaías ele tinha o objetivo de trazer o povo de Judá, né, das duas tribos do sul, para um arrependimento, né, mostrando, a gente vê, por exemplo, Deus falar do estado pecaminoso que eles viviam, né, o estado caído, o estado de prostituição com outros deuses que eles tinham, né, de total injustiça, de infidelidade. Então Deus mostrando o estado pecaminoso deles, mostrando que por causa disso Deus estava trazendo disciplina para eles, por meio das outras nações assolando eles, subjugando, né? Então usando outras nações para disciplinar a desobediência do povo. Tudo isso para tentar chamar o povo para um arrependimento. Arrependimento que pudesse produzir neles a necessidade de voltar a Deus, de reconhecer que somente em Deus eles têm a provisão para a justificação dos seus pecados, a provisão de toda a sabedoria, da bondade, da justiça que eles poderiam praticar, né? Então, para que eles pudessem voltar para o Senhor e através de uma obediência e através de um caminho puro, santo, justo, poder gozar então de paz, de tranquilidade, de bênçãos, né? Então esse era o chamado que o profeta estava tentando fazer
para o povo, mostrando então tudo isso. E aí ele faz também a aplicação de juízos, né? Sejam juízos já na presente era, que aconteceram pelas invasões de outros povos, pelo sofrimento do povo, né? Como também já indicando o juízo vindouro, o juízo do grande dia do Senhor, o dia que ele vai julgar todos os povos, raças, tribos e nações conforme os seus atos, mostrando que para aqueles que vão ser salvos, eles vão ter então o ingresso no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, explicando, né, sobre o rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu, né, em algumas passagens sobre ele, as características do seu reinado, da perfeição, da paz, de tudo que o reinado celeste, o reinado futuro nos traz, a glória, o esplendor desse reino, né? Então, a salvação para aqueles que vão fazer parte desse reino e vão ter o nosso Senhor Jesus como rei, como a condenação e a destruição total dos inimigos de Deus, dos ímpios, daqueles que realmente rejeitam ao Senhor, pelo contrário, procuram a sua própria glória, são gananciosos, arrogantes, malfeitores e daí por diante, né? Eu até tenho proposto para vocês aqui nos encontros que isso é a essência do Evangelho, né? O Evangelho é Jesus Cristo, então Cristo é o centro do Evangelho e ele sendo o centro, essas coisas vão permear, porque no final tudo vai findar em Cristo, né? No estabelecimento do seu reino, aonde ele vai reinar sobre nós para a glória e honra do Pai. Mas para que a gente entenda o Evangelho como um todo, a gente passa por todos esses aspectos. Entender quem é Deus, a sua obra, a sua perfeição e a sua provisão. Entender quem é o homem totalmente pecaminoso, maldoso, injusto, não querendo buscar Deus de maneira nenhuma, mostrando a necessidade nossa do arrependimento que aí sim nos restaura com Deus por meio da fé e do perdão dos nossos pecados, né? Através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para que nós não sejamos mais condenados, pelo contrário, que livres possamos ter uma vida agora em abundância, em justiça, em santidade, enquanto aguardamos a restauração final de todas as coisas, que é o nosso objetivo também final. Viver nesse reino, sobre o reinado do Rei perfeito, que é o nosso Senhor Jesus, num lugar de paz, de amor, de troca, de comunhão, né? Então, é a mensagem do Evangelho aqui, nesses pontos que a gente tem dito. Mas agora, então, nós, como eu disse no começo, nós vamos avançar para uma nova parte agora, que é a questão, então, do juízo sobre as outras nações. É bem importante a gente, ao entrar nessa fase, entender o que o profeta está buscando com isso, né? Porque nesse momento, então, que ele está fazendo as profecias, no período que ele fez as profecias, eram nações fortes, nações que estavam, na verdade, algumas delas já estavam dominando, outras ainda estavam emergindo, né? Mas são nações que afligiram Israel, que afligiram Judá. E a ideia então do profeta, primeiro, é destacar que eles conseguiam fazer isso porque era o próprio Deus fazendo por intermédio deles. A gente vê isso na Assíria, a gente vai ver isso na Babilônia hoje, mesmo quando ele permitia que os judeus fossem vencidos pelos filisteus, tinha a mão do Senhor ali também na disciplina. Então, mostrando que era Deus que estava usando e que Deus, no final, também ia trazer julgamento e principalmente condenação sobre eles, e de forma gloriosa, né? Eles não tinham como competir com o Senhor. A gente até viu na passagem anterior que Deus comenta, falou especificamente da Assíria, mas serve para todas essas nações, que na verdade eles eram um machado na mão de Deus, que é o lenhador. Quem corta a árvore é Deus, né? Eles, como machado, são só ferramentas na mão do Senhor. A hora que o Senhor não quer mais eles, deixa de usá-los e eles não servem para mais nada. Então, o objetivo aqui era mostrar que eles não estavam sofrendo pela força daquelas nações. Pelo contrário, aquelas nações, do mesmo jeito que eles estavam sofrendo, um dia sofreriam na mão do Senhor. Mas eles estavam sofrendo pela indisciplina, pela desobediência deles, de modo que o Senhor trazia aquelas nações para discipliná-los e tentá-los trazer de volta. E agora, nessa série
de profecias que a gente vai perceber então das outras nações, nós vamos notar essa glória de Deus sobre elas, mostrando que eles realmente não eram nada perante o Senhor. E Deus destacando, mostrando sempre a sua glória para que o seu povo entenda isso. Entenda que diante de Deus eles não são nada. O maior império, o maior imperador, a maior pessoa, ela não é nada diante do Senhor e vai ser destruída também. Se não se arrepender e não for justificada por meio de Cristo, não adianta nada. Pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter reino, pode ter o que quiser, mas no final vai ser destruído com um sopro. Isso que a profecia está dizendo, mostrando então agora a glória de Deus também no julgamento deles, né? Então nós vamos começar aqui no capítulo 13, lendo uma primeira parte aqui do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas de sua ira para destruírem todo o país. Então aqui nós vemos o Senhor já fazer a convocação, fazer uma profecia contra a Babilônia, né? E já indicando que também traria sobre a Babilônia essa destruição, essa condenação. Gente, quando a gente estuda essas partes, hoje nós vamos ver muito isso, quando Isaías faz essas profecias aqui, ele está direcionando literalmente para o povo da Babilônia e a gente percebe na história que isso aconteceu. Mas isso já é um paralelismo do que vai acontecer no final, né? Então, da mesma forma que a gente vai ver na história, isso aqui é um exemplo de como vai acontecer no final. Então, em vários momentos, a gente vai estar linkando as profecias com o que aconteceu literalmente, mas com algo que ainda vai acontecer no grande dia do Senhor. A gente sempre lembra, quando ler naquele dia ou no dia do Senhor, que é o dia de julgamento, ele tem um momento parcial aqui, mas o grande objetivo é no dia que Deus vier realmente para julgar esse mundo, salvando uns e condenando outros. Então a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo. Porém, a gente não pode esquecer que o profeta aqui, ele estava pensando em algo, né, desse momento. Então quando ele fala aqui, né, profecia que se direciona à Babilônia, só um detalhe importante, até aqui a Babilônia, no ministério de Isaías, a Babilônia não era uma nação proeminente, como a Assíria estava sendo naquele momento, ou como os sírios tinham sido em outro momento, o Egito, né? Eles ainda não tinham todo o poderio que eles vão ter mais para frente, a ponto de até escravizar Judá, mas até então não era. Só que eles já tinham, de certo modo, as pessoas já conheciam a Babilônia em si pelos seus jardins. A Babilônia era uma cidade esplendorosa, gloriosa, a gente vai ver isso na passagem hoje também, então eles tinham esse conhecimento, né? Mas a nível bélico, a nível de guerra ainda não, mas já vem uma profecia sobre eles. Na verdade, a gente não sabe o momento certo dessa profecia, porque ela fala aqui, basicamente, só que foi uma advertência que veio de Isaías. Não linka, por exemplo, quando o rei morreu, ou na época de tal. Só que assim, a gente não pode esquecer que é importante a gente sempre estar analisando, se a gente for no livro de Reis, por exemplo, até no capítulo 39 de Isaías, a gente vê isso também, tem um momento da história, durante o ministério de Isaías, que vem a Babilônia. Eles visitam o rei Ezequias.
E ali pensamos ser o começo já da preparação da invasão babilônica, porque Ezequias infantilmente ele se promove diante dos enviados, do príncipe que foi enviado da Babilônia. Ele mostra as riquezas de Israel, mostra as peças e os utensílios de ouro do templo. Aquilo gerou a cobiça da Babilônia, que no futuro provavelmente veio para tentar tirar deles esses tesouros, né? Então ali já tem no ministério de Isaías essa passagem com a Babilônia, que pode nos trazer aí um cenário de entendimento, de pensarmos que a profecia foi feita antes ou depois já dessa visita. Mas quando eu penso, indiferente do momento que isso foi feito, se foi antes ou depois dessa visita, é já o profeta mostrando e dando algumas indicações futuras, alguns sinais. Olha, essa Babilônia aqui, que vocês vão temer muito, né? Ou que vocês, se isso foi, por exemplo, depois da visita deles, essa Babilônia que vocês estão aí se conchavando, né? Que vocês estão permitindo que venha aqui e conheça tudo que vocês têm de riqueza, vai também ser destruída pelo Senhor, né? E aí ele começa então essa profecia. E a gente vê então que Deus fala que vai trazer um povo de longe, um povo que é melhor que o Senhor. A gente vai entender mais para frente aqui nessa passagem que são os medo-persas, né? Que vão, depois quando a Babilônia estiver reinando soberana, e estiver depois de ter levado Israel para o julgamento, para o exílio, desculpa, as duas tribos de Israel, né, Judá para o exílio, depois de um certo tempo lá, o Império Medo-Persa vai conquistar a Babilônia e vai destruir ela também. Então aqui já é uma implicação disso, né? Ele falou, não, estou trazendo de longe. Agora, uma coisa importante que eu cito aqui, por exemplo, né, ele fala lá dos confins do céu, né? Por exemplo, ele comenta aqui, no versículo 5, né? Eles vêm de terras distantes, lá dos confins do céu, também já dando uma indicação na batalha final, porque a batalha final vai ser interessante também. Os santos, os remidos, vão estar com o Senhor guerreando contra as nações inimigas, né? Contra os povos inimigos. Então já fazendo esse paralelo que eu disse da era atual, que foi os medo-persas, que guerrearam e destruíram os babilônicos, mas na grande destruição da Babilônia, que nós vemos em Apocalipse, são também os santos vindo para guerrear junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem esse paralelo, né? E aqui também, mais uma vez, no versículo 5, nós percebemos que a destruição da Babilônia por meio dos medo-persas também tinha a mão de Deus. Era Deus que estava fazendo essa vingança e prevalecendo, fazendo que um novo império surgisse ali, o império dos medo-persas, né? Gente, é importante a gente ter isso em mente. A gente às vezes fica preocupado ou achando que Deus só está se movendo no seu povo, mas olha aqui a história de Deus se envolvendo em toda a história, se envolvendo na Babilônia, se envolvendo no Medo-Persa. É Deus que estabelece cada rei. Não tem ninguém na face da terra, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum político que quer que seja, que não foi eleito se não foi ali o propósito de Deus para aquela coisa. E aqui essa passagem nos mostra isso, é Deus falando, olha, a Babilônia, que era toda poderosa, que vai ser toda poderosa, vai ser conquistada porque eu estou trazendo sobre ela essa vingança por meio de outros povos, né? E aí nós vimos também no capítulo 5 essa indicação, né, da vingança total, né? De que eles seriam destruídos, né? Olha que passagem interessante. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o povo. Eles vêm, né, com as armas de sua ira e o Senhor para destruírem todo o país, destruir toda a Babilônia. Ou seja, já uma condenação de destruição. Vamos ver um pouquinho mais para frente também que essa destruição vai ser bem impactante, né? Avançando um pouquinho do versículo 6 ao versículo 8. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados.
dores e aflições os dominarão, e eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Né? Então essa passagem aqui já começa a dar uma indicação, mais uma vez, olha lá, naquele dia, né? Isso é importante a gente sempre estar atento. Na verdade, desculpa, naquele dia era uma outra versão que eu li. Essa versão está dizendo, eu estou lendo a NVI, né? Essa versão diz o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, aquele dia, a gente entende como a mesma situação, né? E mais uma vez, naquele dia, e aqui ele está falando no dia da destruição da Babilônia, mas já também fazendo uma implicação para o futuro, né? Simbolizando o dia do julgamento. Gente, Deus... E olha que coisa interessante que eu queria chamar a atenção para a gente aqui. Deus tem um dia reservado para o julgamento. Né? Esse julgamento, ele tem o dia... Eu gosto de separar em 2 dias específicos, né? Da mesma forma que serviu para a Babilônia, serve para a gente também. Tem dias que Deus vai nos visitar, aquele dia que Ele vai nos visitar para trazer disciplina. Se estamos desobedientes, se somos infiéis, para tentar, que nem Ele fez com Judá aqui, trazer para o arrependimento. Porém, vai ter um dia final que Deus vai julgar todas as coisas. Aí nesse dia já não tem mais chance. Quem foi, quem não foi, não vai mais. E percebemos aqui que é um dia de destruição. Versículo 6 fala isso. Haverá destruição da parte de Deus para aqueles que são seus inimigos, né? Vai ser um dia tão tenebroso, que são dias que os homens tremerão, temerão, se afligirão, né? Vai ser um dia tão impactante que vai ser similar ao dia de trabalho de parto de uma mulher, versículo 8, né? O versículo 8 diz também, vão ficar um olhando para o outro chocado, com rostos em fogo. Aqui eu penso que uma outra tradução falou rosto em vermelho, é de um rosto de sofrimento, né? Então mostrando que o dia do Senhor, o dia que Deus julgar esse mundo, vai ser um dia, acho que a melhor colocação ele fez, é um dia que nem a mulher que sofre trabalho de parto, de sofrimento tremendo, tremendo, tremendo. Quando eu falo para vocês para a gente separar em 2 dias, esse juízo parcial de Deus, que é as visitações que Ele vai nos fazer aqui ainda em vida para nos disciplinar, quanto o dia futuro, eles são parecidos. Quando a gente sofre aflições aqui, a gente fica igual, né? Quando a gente está num dia de perigo aqui, a gente teme, treme, fica aflito, né? Fica chocado, às vezes olhando para as pessoas sem saber o que fazer, né? Para quê? Para nos dar esse sentido de arrependimento e também mostrar como vai ser naquele dia. Eu fico imaginando, nós hoje estamos conhecendo a história, estamos vendo aí o tamanho desse julgamento, nós já temos essa condição de temer, não é à toa que a gente aprende que o temor é o princípio da sabedoria, né? Por isso, eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm essa condição, mas vão chegar naquele dia e vão perceber o tremor que eles vão ter, né? Uma situação, inclusive é tão interessante isso, porque naquele dia o próprio Senhor Jesus, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 24, ele fala a mesma coisa, ele usa esse mesmo exemplo do trabalho de parto, né, para mostrar que no dia do Senhor, o dia que ele fala naquele dia, eu não vou entrar no mérito, só uma coisa sobre naquele dia, né, ou o dia do Senhor, porque aí tem aquela aplicação de ser um dia ou de ser vários dias, um período de tempo aqui, mas eu penso assim, no dia que começar ou no dia que for o julgamento de Deus, vai ser um dia assim, não à toa que a gente lê em Mateus 24, que fala aqui de trabalho de parto, lá ele fala também da grande tribulação. Vai ser um dia de tribulação, que vai trazer muito sofrimento para as pessoas, vai ser um período bem difícil da história. E aí nós temos que ter isso em mente, por quê? Porque por mais que aí vem aquela discussão de se os crentes vão passar ou não pela grande tribulação, indiferente disso, para os crentes pode até ser que passem, aí vai ser realmente o exemplo de uma mulher em parto, né? Porque a mulher no trabalho de parto ela sofre muito, mas a esperança dela
do que vem depois, do filho, é tão grande que ela suporta aquela dor com muita garra, né? Você vê uma mãe hoje fazendo um trabalho de parto natural, você vê a garra dela, apesar de todo sofrimento, de dor. E é engraçado que logo depois que o filho sai, a dor se transforma numa êxtase, né? De alegria, eu até esqueci, parece que gera uma substância interna da mulher que ela cria assim um amor pela criança, né, tão grande. E é exatamente isso, né? Nós podemos até, se passarmos por essa grande tribulação, na hora que terminar tudo isso, na hora que acontecer o trabalho de parto, fazendo uma analogia a isso, vai ser um momento de alegria tremenda depois, porque estaremos diante do nosso Senhor, do nosso Rei, e estaremos prontos para entrar no reino que a gente tem aprendido, que é um lugar perfeito, justo e santo. Em contrapartida, aqueles outros, além de sofrer tudo isso, vem o pior ainda, que é a destruição, que a gente está vendo aqui, que é uma destruição tenebrosa, né? Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Agora, do versículo 9 ao versículo 16, vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, o mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão em espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Então aqui nós percebemos, né, essa vingança que vem da parte do Senhor, o julgamento. A gente vê de novo nuances de um julgamento aqui terreno, literal, e que ocorreu realmente, a gente vê na história, na invasão medo-persa na Babilônia, mas também que também dá essa aplicação futura. E é interessante que para quem vale isso? Aqui ele estava aplicando isso para os babilônicos, mas isso também se aplica a nós, né? Para os pecadores, né? Para os pecadores, o grande dia do Senhor é o quê? É um dia cruel. Ele usou a palavra no versículo 9, forte, né? Vai ser um dia cruel, com ira e ardente furor, de desolação e de destruição. O versículo 10 nos diz que até as regiões cósmicas serão abaladas, né? Olha o que a gente vê aqui no 10. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol não nascerá, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz, ou seja, as regiões cósmicas, todas elas serão habitadas, serão alteradas. Não só a Terra, até o cosmo vai ser abalado por causa disso, né? Porque Deus naquele dia vai castigar os perversos. Versículo 10, versículo 11, né? Os atrevidos, os violentos. Por quê? Pela maldade que eles praticam, pela iniquidade, pela arrogância, pela soberba. Então, indicando aqui características do povo babilônico, e aí lembrando, até por isso que também Apocalipse fala da grande Babilônia, isso vale para os babilônicos daquele momento, como dos babilônicos de hoje também. Ou seja, quem são perversos, atrevidos, violentos, maldosos, iníquos, arrogantes, soberbos? Aqueles que vivem sobre a grande Babilônia, a famosa grande Babilônia. Então, que também virá destruição sobre eles. Do mesmo jeito que veio destruição aqui para esse povo, virá também para todos eles. Olha que coisa interessante, o 12 fala que vai ser raro encontrar um homem, tamanho vai ser a destruição, né? Você imagina hoje a gente pensar nessa passagem com 7 bilhões de habitantes, quantos sobrarão? Ele fala que vai ser mais raro
vai ser mais raro encontrar um homem do que achar o ouro, né? O ouro de Ofir, que era um ouro totalmente precioso na terra. No versículo 13, mais uma vez, ele fala desse abalo nos céus, também fala desse abalo na terra, ou seja, tudo vai ser abalado naquele dia. O homem, a natureza, os céus, toda a criação vai estar envolvida nesse dia, né? Não tem mais, agora vai ser todo mundo sendo julgado por isso. Vai ser algo tão tenebroso, tão difícil, os homens vão ficar desorientados, vão ficar assustados, vão ficar sem liderança. Vemos isso no versículo 14, tipo ovelha sem pastor, né? Imagina, num tumulto, né? É bem simples a gente pensar nisso. Imagina você estar num lugar com muitas pessoas, de repente surge um terrorista lá com uma arma. Sai todo mundo correndo, sem rumo, sem saber. Às vezes não dá para pai segurar o filho achar o pai, ou o marido, mulher. É uma correria, é um tumulto, é uma bagunça tão grande que se perde até a orientação. Vai ser assim que vai ser naquele dia. Ninguém vai ser poupado. Ele fala aqui de crianças, fala de mulheres sendo violentadas. Aqui ele aplica para essa invasão, mas no grande dia que o Senhor vier, não vai ter essa. Aquela pessoa era mais boazinha, aquele lá era uma criança ainda. Ou creu em Jesus Cristo, ou não tem jeito, não vai ser poupado. Todos serão assolados, né? O versículo 16 fala mais uma vez isso, né? As crianças, as mulheres, não tem jeito, vai todo mundo sofrer da mesma forma, né? Bem, avançando agora então para o capítulo 13, versículo 17 a 22. Então, 17 a 22. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata e nem se deleitam com o ouro. Os seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, semelhante a Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Então, continuando aqui, percebemos, né, como que essa invasão vai ser feita. Agora no versículo 17 ele indica então que o povo que Deus chama para destruir a Babilônia seriam os medos, que seriam usados por Deus na vingança da Babilônia, contra a Babilônia. Fazendo uma analogia aqui, na igreja vamos ser nós e os anjos, né, quando destruirmos a grande Babilônia. Versículo 18, ninguém seria poupado, todos sofreriam, né? Vimos isso anteriormente, vemos aqui uma repetição, né? No 19 ele fala algo importantíssimo, aquela Babilônia esplendorosa, com seus jardins esplendorosos, que sempre foi reconhecida pela sua glória, eles se orgulhavam disso, né? Os babilônicos, agora sofreriam uma destruição tremenda. E Deus inclusive fala aqui que é uma destruição semelhante a destruição que houve em Sodoma e Gomorra, né? A gente lembra lá no livro de Gênesis, né? Uma destruição assim total, né? E foi tão forte que até a mulher de Ló, só por olhar para trás, virou uma estátua de sal, né? Gente, eu queria fazer um paralelo aqui interessante para a gente pensar sobre Babilônia. E por que eu penso que a Babilônia é a representação hoje de tudo que é de mal? Tanto é que a gente vê, então, que lá no livro de Apocalipse, Deus fala da destruição da grande Babilônia. Babilônia é a origem, tem como origem Babel. Lembra da história da Torre de Babel? É naquela região. Então a Babilônia é a continuação da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Então Deus lá atrás
institui o homem no jardim do Éden, dá para ele o direito de governar sobre tudo e sobre todos, desde que não desobedecesse a uma única ordem, que era não comer do fruto. O homem cai, traz o pecado, começa, né, toda então essa saga do homem com o pecado, a história de Caim matando Abel, aí vem a história, mesmo Sete, depois os filhos de Sete, os filhos de Deus se envolvendo com os filhos dos homens, aí Deus se arrepende da criação, só que acha em Noé uma pessoa justa e por meio do dilúvio, então, purifica a terra, mantendo só a família de Noé e os seus filhos. Aliás, uma coisa legal, só também aproveitando de Noé, isso é uma coisa legal que eu penso sobre a grande tribulação. Às vezes Deus não nos tira do momento que Ele está purificando a terra, mas Ele dá uma arca para você passar sobre esse momento. Então Ele vai trazer inundação, mas Ele te põe dentro da arca para você sair dela. Estou dizendo no aspecto assim, indiferente da gente passar pela grande tribulação ou não, mas na vida passaremos por tribulações. Deus não nos tirará de tribulações, mas Ele nos dará graça para passarmos por elas. Lembrando que essas tribulações produzem no nosso coração a perseverança, a fé e daí por diante, né? Mas voltando à história de Babel, então aí os filhos de Noé estão com ele, a descendência dos filhos de Noé passa então a habitar a terra. Deus falou, vão, habitem a terra, procriem tudo, aí eles vão lá em Babel, e querem construir a torre para ter o seu nome reconhecido, né? Chegar perto de Deus, e ali começa essa história do orgulho humano, né? Eu penso aqui aleatoriamente, se eu pudesse dividir, que talvez no princípio tinha muito mais a desobediência como foco. A partir de Babel, o que passa a ponderar é o orgulho humano, é a ganância, é a soberba humana, de querer ser reconhecida. E a gente vai ver que é a essência da Babilônia, é a essência de Satanás. Deus vai falar isso pra gente também. É o orgulho, é o querer ser glorificado, querer ser esplendoroso, né? A jactância, a arrogância e todas essas coisas. Então, quando a gente fala de destruição da Babilônia, é também a gente pensar na destruição dessas coisas que começa lá em Babel e vai terminar em Apocalipse, né? Não, quando eu digo mais nessa direção, porque o pecado já começa desde Adão, né? Não é isso. Voltando aqui no versículo 20, então a gente vê que a destruição ia ser tão grande ali da terra da Babilônia que ninguém ia querer habitar lá. Pelo contrário, só iam ter animais perigosos, animais temíveis que a gente não quer viver, né? Quem quer viver com hiena? Quem quer viver com lobo? Ninguém, né? Na verdade ele não fala lobo, mas ele fala, por exemplo, em hiena, fala em chacais, ou seja, animais que são perigosos, que ninguém quer viver. Isso era assim que ficaria a Babilônia, vai ser totalmente devastada. E assim será também o Lago de Fogo, né? É uma destruição que só vai ter coisas ruins dessa forma, né? Ou seja, um lugar que antes era tido por sua glória, pelo seu esplendor, pela sua, né? Um lugar que as pessoas se orgulhavam, agora passava a ser um lugar que ninguém queria, que não ia ser mais glorioso, ia ser transformado em destruição, ia ser destruída, na verdade, né? Um lugar que traria medo e as pessoas não iam querer estar mais lá, ou seja, uma queda total, né, sobre isso. Então, até aqui, nós percebemos essa profecia contra a Babilônia, mostrando então que mesmo a poderosa Babilônia, no final, seria destruída naquele momento, e no final de tudo, esse contexto de Babilônia aqui também vai ser destruído. O orgulho, a avareza, a ganância e todas as outras coisas que ela traz, né? Então até aqui foi o que a gente viu no capítulo 13, agora nós vamos entrar no capítulo 14, e se a gente olhar pelos títulos aí das nossas Bíblias, né, essa parte do capítulo 14, ele indica como um hino triunfal de Israel sobre a queda da Babilônia. Ou seja, um hino mostrando a glória de Deus, a queda, como que ele age sobre isso, né?
E aí também tem uma coisa importante aqui pra gente, né? Mas aí vamos lendo e ao ler eu vou comentando com vocês aqui. Então nós vamos ler um primeiro trecho do capítulo, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Os povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios e o cedro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas o Sheol está agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra, e ele os faz levantar-se dos seus tronos e todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós? Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das liras, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larva e sua coberta é de vermes. Então aqui nós percebemos o início desse hino. Para Israel isso vai ser muito importante. Olha que coisa interessante. Eu fico imaginando o povo que foi escravizado por Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia que levou então o povo para o cativeiro, lendo uma passagem como essa. Né? É até meio conflitante, né? Aquela Babilônia toda poderosa que estava subjugando eles, dominando eles, um dia seria destruída. E pelo contrário, eles cantariam algo como isso para exaltar a glória de Deus em relação à vitória sobre a Babilônia, né? Então, e essa passagem, na verdade, ela começa até dizendo isso, né? O Senhor terá compaixão de Israel, de Jacó, tornará a escolher Israel. Então todo esse sofrimento que Deus traria para Israel, a ponto de levá-los para o exílio, um dia seria cessado. Deus ia ter compaixão deles, ia fazer com que eles se restabelecessem novamente, né? E aqui nós percebemos uma indicação bacana sobre o futuro, já uma profecia até futura, porque penso eu, quando ele está falando, os estrangeiros se juntarão a vocês, farão parte da descendência de Jacó, é a indicação de nós, gentios, né? Entrando então como parte do povo de Deus. E aí vai ser um povo que vai servir ao Senhor, né? Ele fala aqui, por exemplo, né, que a descendência de Jacó possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor, no sentido... E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem... Na verdade, o serviço, né, o termo servo aqui, ou escravo, como a gente vê no Novo Testamento, como algo negativo. Mas essa implicação eu entendo sermos servos, sermos escravos de Jesus Cristo, que nós somos hoje, né? Paulo fala muito sobre isso, as cartas também falam sobre isso, mas não é uma escravidão que nem o mundo tem, é uma escravidão positiva, a ponto do nosso Senhor, sendo nosso dono, sendo nosso rei, ele cingir a roupa dele, colocar diante de nós uma bacia de água e lavar os nossos pés, que era, naquela época que ele fez isso, um sinal de escravidão total. O pior escravo fazia aquilo.
E o nosso Senhor fez isso por nós. Então a escravidão em Jesus, o serviço em Jesus é um serviço perfeito. E é aqui que ele está falando que naquele dia nós serviremos lá também, os povos servirão, né? E não haverá mais essa divisão dos povos. Aqui os israelitas e os gentios serão o mesmo povo, né? Olha que coisa interessante. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Ou seja, nós fazemos parte hoje, somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Essa passagem nos dá essa garantia, né? E aí mostra também que nesse dia, naquele dia, vai haver descanso, né? Olha que coisa interessante, um descanso que vem por meio do fim da opressão e tirania, seja aqui nessa passagem do rei da Babilônia, seja por uma opressão que vem de Satanás hoje, das coisas desse mundo, isso um dia vai ser cessado, né? A ação de Deus contra os ímpios que feriam os povos, mais uma vez ele fala aqui do rei da Babilônia, mas todos eles, né, todos os outros que ferem os povos, que perseguem as nações, que escravizam as nações, todos na história que fizeram isso, né, vão ser julgados e condenados, destruídos pelo Senhor, desde o começo até o final. Essa passagem é específica para o rei da Babilônia, mas como implicação para Satanás, que é o grande opressor, né? É o que está por trás de todos esses aqui que oprimem, mas então Satanás que está guiando aqui o rei da Babilônia, mas que serve para todos nós, né? A terra ia ficar extremamente alegre. A gente não pode esquecer, Paulo fala isso em Romanos. A terra, ela guarda o dia do Senhor com gemidos inexprimíveis, porque a terra, lá em Adão, na queda de Adão, foi também amaldiçoada, e ela espera essa redenção. E aqui está mostrando que essa redenção vai trazer, então, nos elementos naturais. Ele faz aqui uma aplicação, né, dos cedros de Sidom, né? Os pinheiros e os cedros de Sidom se alegrarão aqui, mostrando também, né, que não vai ser... A terra não vai ser mais maldita. Na verdade, aqui ele fala até da terra não ser mais explorada. Porque uma das maldições que veio sobre a terra é que a terra hoje é explorada inadvertidamente. Quando Deus deu a terra para Adão e para nós, era para que nós cultivássemos a terra e usufruíssemos da terra para as nossas necessidades. Hoje a gente tira proveito da terra. A gente hoje não sabe ter um uso de forma equilibrada. Daí a gente começa, né? Não sou aqui nenhum ecologista, mas os desmatamentos, né? A poluição, todas essas coisas, a gente está destruindo a terra. Ele fala aqui, né? Os pinheiros e os cedros eles vão se alegrar porque ninguém vai mais lá derrubar a eles, né? Então mostrando que até a terra estava feliz por aquilo. Engraçado que ele fala uma coisa interessante. O próprio inferno, ele fala aqui Sheol, né, quer dizer inferno, vai ficar agitado naquele dia, né? Aquelas pessoas que estão lá no inferno, ao verem o rei da Babilônia chegar, Satanás chegar, você caiu também. E eu acho que eles não acreditavam, né, que pelo poder eles poderiam cair, mas ele também caiu e eles se agitam ao ver o rei da Babilônia lá e começam, inclusive, a zombar dele, né? Falar, você foi destruído, você está aqui com a gente e você está passando a mesma coisa que nós estamos passando, né? Trazendo esse agito e mostrando assim, tá vendo? Nem aquele cara que era tido como um rei, né? Soberano, soberbo, potente, era e escapou da fúria de Deus, era páreo e escapou da fúria de Deus e não foi também para condenação no meio do inferno. Até o inferno vai falar aqui dele, né? Continuando então agora do versículo 12 ao 23. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia,
no ponto mais elevado do Santo Monte. Gente, aqui é uma menção importante ao rei da Babilônia, indicando para Satanás, mas olha que interessante aqui, eu até parei de ler para falar para vocês, o que eu falei de Babel. Não é similar a Babel, ou que quer montar uma torre para se colocar da mesma condição aqui, ó, é o princípio, né? É a ação do maligno em nós trazendo isso, né? Essa altivez, essa arrogância, né, do nosso coração. 14, né? Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha aqui o intuito do coração de Satanás, que colocou isso no coração do rei da Babilônia, que ele fosse o Altíssimo. Depois a gente vai ver na história, inclusive, né, que o próprio Nabucodonosor, ele se considera, ele quer ser adorado como Deus, mas isso tudo por incentivo de Satanás, que quer colocar as pessoas, né, no lugar do Altíssimo, que foi o que aconteceu em Babel. Só quando eu falei de Babel, eu esqueci de falar um negócio. Ali em Babel é a criação das nações. Até então era uma única, podia ter tribos, mas era só um único povo. Ali Deus separa, divide as línguas e cria as nações. No final, quando a Babilônia for destruída e todos nós restaurados, voltaremos a ser um único povo, uma única língua vivendo em comunhão. Versículo 15. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá no fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um com o seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por sua causa a iniquidade Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei a Babilônia e o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la como vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, até aqui, só uma coisa importante, lembrando, a gente continua naquele hino triunfal que, pelo menos, as nossas Bíblias nos indicam, né, do início do capítulo 14, ou seja, o triunfo de Deus na restauração de Israel e na condenação e destruição da Babilônia, né? Então, aí no versículo 12 ele fala agora uma mudança, ele traz uma mudança. Até então ele estava falando do abismo se agitando, né, com aquele que chegou lá, o rei da Babilônia e Satanás. Agora ele vai para o céu. Você, né, que estava lá no céu, olha que coisa interessante que ele fala no 12, né? Como você caiu do céu, ó estrela do amanhã, filho da alvorada. Então caiu, e olha que queda, né? Céu, terra e por fim abismo, né? Vai ser uma queda plena. E ele fala que essa indicação, ó estrela do amanhã, estrela da manhã era um termo que eles usavam ali no Oriente Médio na época, né? Para se indicar alguém que se colocava no lugar de Deus, né? Da mesma forma que Nabucodonosor fez e Satanás também. Só uma coisa importante, a gente, Nabucodonosor, a gente entende que ele foi salvo, porque Deus disciplinou ele de forma bem contundente, mas no final ele se arrependeu e se dobrou ao poder de Deus verdadeiramente. Mas aí eu penso até aqui que está direcionado ao filho dele, que foi inclusive quem foi conquistado pelos Medo-Persas, um cara extremamente arrogante. A gente vê no livro de Daniel a história lá,
ele é até alguém que vai zombar a Deus usando os utensílios do templo para uma festa, aí naquele dia Deus, o tempo de Deus chega para ele e ele é condenado, né? Mas aqui nós vemos então o tamanho da queda do céu, né? Aqui para a terra, mais uma vez lembrando que é uma aplicação válida para o rei da Babilônia, mas que tem implicações de Satanás, tem correlações com Satanás. Gente, só uma coisa, quando eu falo de correlação de Satanás, a gente não pode esquecer, só tem dois pais aqui na terra, ou você é filho de Deus ou você é filho de Satanás, não tem jeito. A quem você está servindo? Né? Ao seu pai, Deus, ou ao seu pai, Satanás? Né? Em que sentido? Se fomos restaurados e nascemos de novo, como nosso Senhor Jesus diz, hoje somos filhos de Deus. Se não, estamos sob domínio, né, de Satanás. Eu gosto de pensar muito sobre isso e se vocês tiverem dúvidas sobre isso, leiam Efésios 2. Começo do capítulo 2 de Efésios, que é muito claro, né? Vivemos sobre a orientação de Satanás. Então, Deus está falando aqui de uma aplicação para o rei da Babilônia que estava sendo orientado por Satanás, né? Mostrando inclusive essa queda do céu e deixando claro, né? Por quê? Pela soberba, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, né? Que a gente vem acompanhando aí durante todo esse capítulo 13 e agora no 14. Vemos inclusive no 13 e 14, no versículo 13 e versículo 14, nós vemos algo maravilhoso, né? Que é ele falar exatamente da arrogância e da ganância, de querer o lugar de Deus. Olha que ponto chega, né? Se colocar como próprio Deus. E aí ele fala no versículo 15, mas ao contrário disso, em vez de você se elevar ao nível de Deus, você vai ser lançado para o inferno, né? E lá no inferno, mais uma vez, ele cita que todos vão falar dele, né? Aquele que aterrorizava, aquele que matava, aquele que arrasava as nações, aquele que fazia todo tipo de mal, que se achava o onipotente, o onipresente, o todo-poderoso, aquele que tem condições de fazer tudo, na verdade está aqui conosco de novo, né? Foi lançado junto com os mortos, né? E tem aqui uma coisa interessante. Na passagem do 19, ele fala algo assim que me chama a atenção, ele usa um termo renovo bastardo, né? Ou seja, alguém que não tem pai. E realmente não tem pai. Satanás não é pai de ninguém. A gente fala no sentido simbólico, né? Que é filho de Satanás, mas Satanás só quer destruir. Pai mesmo é só Deus. E quem não está do lado de Deus é bastardo, né? E não é nessa versão que está bastardo na NVI, eu acho que eu li na Almeida, revista e atualizada, mas é essa indicação, eu achei isso fantástico, né? E a destruição da Babilônia era tão grande que não ia restar ninguém, nenhuma descendência, o nome dele ia ser apagado da história, vai ser apagado da história no futuro. Por quê? Porque não vai ter descendência, a destruição vai ser total, a destruição vai ser plena, né? Deus até fala aqui que não vai permitir que a descendência dele se levantasse de novo para que eles pudessem criar tudo isso de novo. Exatamente para que aquilo fosse cessado naquele momento e não houvesse mais nenhum tipo de isso acontecer. E no versículo 22 ele fala exatamente que a vingança de novo vem do Senhor. O Senhor estaria vingando, estaria condenando e destruindo a Babilônia e todo o seu povo, por tudo que a gente tem visto que eles faziam, né? Então era a mão do Senhor fazendo tudo isso. E aí vemos o fim do hino, então, que começou no versículo 1 e foi até o 23, de glória, exaltando Deus pela salvação e o resgate de Israel e pela destruição, então, da Babilônia. Mais uma vez eu falo para vocês, imagina, isso aqui é bem antes da Babilônia conquistar Israel e levá-los para o cativeiro. Eu fico imaginando o povo do cativeiro lendo isso, né? Era um motivo de ânimo também, né? Para os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que estudavam a palavra de Deus, um Daniel, por exemplo, um Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego eram um pessoal que vivia lá junto com Daniel. Eles foram lá, foram os três que foram para a fornalha e não foram queimados. Eu acho que isso aqui era uma das coisas que motivava eles. Falar, o cara da Babilônia não é nada perante Deus. Isso era uma das coisas que fortaleciam os fiéis a se manterem fiéis.
E é importante que é o que deve nos manter fiel também. Se um dia formos provados, se um dia tivermos que enfrentar a morte por nome de Cristo, está aqui a esperança, está aqui a fortaleza. Eu vou passar por isso como uma mulher, eu vou sofrer como uma mulher sofre com a dor do parto. Mas depois do parto vem a alegria. Depois da morte vem a recompensa, que é a vida eterna, que é a presença com Cristo no seu reino que é perfeito. Então isso é uma coisa que motivava eles e deve nos motivar. Um hino como esse deve ser colocado para a gente como um motivo de esperança, de acreditar que um dia nós seremos restaurados e gozaremos de tudo que nós temos visto até aqui. De paz, alegria, justiça, retidão, de todas essas coisas. E da presença de Cristo, que é o mais importante. Enquanto aqueles que são lançados para o inferno vão ser destituídos da presença de Deus, vão sofrer o abandono da presença de Deus. E por fim, só para a gente terminar rapidamente, ele fala aqui duas profecias, uma contra a Síria e outra contra os filisteus. Eu vou ler rapidamente. Então, do 24 ao 27, profecias contra a Síria. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos seus ombros. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? E agora a profecia conta os filisteus, do 28 ao 32. Esta advertência veio no ano do rei Acás. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa para o encontro que vem, só para a gente não correr muito. Tá? Então a gente para aqui no 27, mas é importante a gente ver, a gente já viu muito sobre profecias da Assíria, mais uma vez Deus fazendo uma profecia para mostrar que a Síria também seria destruída, né? Ia ser disciplinada, ia ser julgada, condenada, destruída por Deus. Lembrando que nesse momento aqui, a Síria estava subjugando Israel, fazendo Judá, né? Fazendo com que eles sofressem. E Deus mostrando aqui, fique tranquilo, que a gente viu no encontro anterior, que Deus falou, um dia a minha ira vai passar e eu vou trazer vingança sobre eles. Então aguentem firme, tenham esperança, que eu sou aquele que vai trazer. E eu queria terminar com essa fala do versículo 27. Pois este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Aqui ele está falando do aspecto negativo da vingança e da condenação. Mas para nós também tem o lado positivo, que é da salvação. Se Deus decretou, vai acontecer. Se Deus disse que nós somos salvos e que gozaremos com Ele da vida eterna, gozaremos, porque é Ele quem disse. Se é o propósito dele, quem pode impedir Ele de fazer? Quem pode fazê-lo recuar? Ninguém. Como também aqueles que não encontraram a salvação em Cristo ainda, ou que não vão encontrar a salvação em Cristo, quem tirará eles do julgamento e da condenação do Senhor? Ninguém. Então, que nós possamos sempre ter isso em mente, né? O temor do Senhor é o princípio, mas hoje nós podemos caminhar em amor, porque temos esse Deus que diz, e o que Ele diz se concretiza, acontece. Gente, por hoje é isso. Eu corri um pouquinho no final, porque o tempo avançou aí. Então, na semana que vem a gente termina esse pedacinho do 14 e faz o 15 e o 16 também. Estamos avançando aqui. E espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa aí, faz algum comentário para mim, se quiser comentar algo, pedir alguma explicação específica, né? Como a gente está procurando fazer sempre 2 capítulos por dia, às vezes é um pouco corrido, não dá para a gente entrar em todos os detalhes do texto, né? Porque esses textos são muito ricos. Se a gente começar a pegar versículo por versículo, tem muita aplicação boa que dá para tirar. A nossa visão é um pouco mais panorâmica da coisa, mas se vocês tiverem algum ponto aí mais específico que vocês queiram discutir, vocês me avisam, ok? Eu vou orar então e aí a gente termina esse encontro. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por mais uma vez o Senhor falar conosco, obrigado pela sua palavra. Nós agradecemos pelo Senhor falar conosco. Por favor, produza em nós tudo que o Senhor
pretende com esses estudos. Produz em nós o temor, para que nós possamos caminhar pelos teus caminhos, principalmente o amor, para que possamos reconhecer quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito por nós, o tamanho da salvação que o Senhor está nos propondo. Também que nós possamos proclamar esse evangelho, mostrando para aqueles que ainda não têm o Senhor o tamanho da destruição que vai ser no final dos tempos. E eles possam também se converter para o Senhor. E o Senhor nos disse que ninguém escapará, então que a gente possa proclamar isso para eles também. Muito obrigado, que nós possamos ter uma semana abençoada. Por favor, que o Senhor nos dirija por todos os atos, que nós possamos prestar culto para o Senhor amanhã também e que a gente possa cada vez mais desejar estar com o Senhor e estudar sobre o Senhor. Muito obrigado por esse momento e nós entregamos ele nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Até semana que vem.